Olá, eu sou Daniela e hoje falaremos de política fiscal. Bem, o PIB, a gente falou já em aulas passadas, que o PIB era a soma, né, do consumo, do investimento, porque a gente considerava uma economia sem governo e fechada. Agora vamos falando de política fiscal, a gente vai então considerar, obviamente, que essa economia tem governo e vamos considerar uma economia aberta. Então, o PIB agora vai ser consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportação, menos importação. O governo controla diretamente o G, né, os gastos. São gastos em bens e consumos. E ele consegue controlar o PIB também com mudanças nos impostos e nas transferências. Impostos e transferências vão, então, influenciar o consumo e o investimento. Então, o governo, com sua política, consegue, de alguma maneira, direta ou indiretamente, influenciar os gastos dos consumidores, investimento e gastos do governo. Um aumento nos impostos ou diminuição nas transferências reduzem a renda disponível. E mudanças na taxa de crédito fazem com que haja mudança no investimento. Mudanças nos impostos ou nos gastos do governo levam a um deslocamento da curva de demanda agregada. Então, uma política fiscal que aumenta a demanda agregada, que é o que a gente chama de política expansionista, ela pode ser um aumento nos gastos do governo, uma diminuição nos impostos ou um aumento nas transferências. Por outro lado, uma política contracionista, né, que é o oposto de uma política que aumenta a demanda agregada, então uma política que diminui a demanda agregada, ela pode ser feita por uma redução dos gastos do governo, um aumento dos impostos ou uma redução das transferências. A política fiscal, ela tem lags importantes, né? Ela tem um atraso. Então, em primeiro lugar, os dados, eles levam um tempo para ser coletados e analisados. Então, se a economia entra em recessão, até que essa recessão seja reconhecida, seja percebida, demora alguns meses, não é imediato. O planejamento de gastos também, então, se o governo resolve aumentar seus gastos, por exemplo, isso também vai levar alguns meses, não é imediato. Então, isso envolve debates, decisões, aprovação de leis, então, também tem aí um atraso, né, um lag. E também é preciso de um tempo para que esse dinheiro seja gasto, não é imediato. Então, por causa disso, quando se observa, por exemplo, uma recessão, muitas vezes, até que uma política seja de fato tomada, né, para aumentar, por exemplo, os gastos, né, e combater essa recessão, muitas vezes, quando isso chega a ser implementado, a economia já se recuperou e já não está mais em recessão. Por isso, nem sempre é ótimo usar política monetária, mas também o que significa que ela não tem um papel, que ela não tem espaço. Então, algumas vezes, sim, é importante que a política seja usada, mesmo apesar desses lags. Os gastos de governo, então, como a gente já falou, eles vão diretamente aumentar, né, o PIB, por causa do G, né? Então, o governo decide diretamente qual vai ser o G da nossa equação, né? Qual o gasto de governo. Então, diretamente ele mexe naquele G. Ele pode aumentar ou diminuir suas compras de bem e serviço, afetando, então, diretamente, né, o PIB. E, como já falei, o efeito também pode existir um efeito indireto, né? Porque esse aumento dos gastos do governo podem causar, então, uma reação em cadeia e, além do efeito direto, né, que vem com o aumento dos gastos, esse aumento de gastos pode indiretamente causar também, né, um efeito além do aumento inicial. Então,
o gasto do governo faz com que as firmas aumentem suas receitas. Isso faz com que haja aumentos em salários, lucros, juros, aluguéis. E aí, consequentemente, isso aumenta a renda disponível, que vai levar, então, a um aumento do consumo, que leva ao aumento do produto pelas firmas e, de novo, aumenta a renda disponível, aumentando novamente o consumo, e assim vai. Né? Então, tem esse efeito multiplicador que a gente já viu em aulas passadas. Então, o gasto do governo tem um aumento direto, mas também um efeito indireto, né, que é causado por esse efeito multiplicador via aumento do consumo. Vamos falar agora um pouquinho das transferências, né, dos efeitos de transferências. Uma mudança nas transferências ou nos impostos, né, pelo governo, faz com que a demanda agregada se desloque. Só que esse deslocamento é menor do que o deslocamento causado por um aumento dos gastos do governo. Então, se a política do governo, né, a política fiscal, ela é feita por mudanças no imposto ou nas transferências, o efeito é menor do que um efeito quando a mudança é feita direto no aumento dos gastos do governo. Tá? Então, o efeito no PIB, o efeito no PIB real de transferências e impostos é um efeito menor do que o efeito no aumento de gastos. Tá? Então, se em vez de aumentar o consumo, né, aumentar os gastos, em vez de aumentar os gastos, como, por exemplo, construindo pontes, o governo pegar esse valor que ele iria gastar, né, na construção da ponte e fazer uma transferência com esse mesmo valor, parte dessa transferência vai ser poupada. Então, o efeito no deslocamento da demanda vai ser menor do que o efeito se esse dinheiro fosse usado para o aumento de gastos. Sim? Então, porque parte das transferências vai ser gastas, né? Parte vai ser gasta. Então, vai se transformar, né, num aumento do C, né, do consumo, mas parte vai ser poupada. Enquanto se esse dinheiro ele é gasto, né, com construção de ponte, por exemplo, né, direto no aumento de gasto do governo, todo o valor vai ter efeito no aumento da demanda agregada, afetando diretamente o PIB real. Falando agora, então, um pouquinho também dos impostos, um corte nos impostos, por exemplo, tem um efeito similar ao das transferências. Não é um efeito total como os gastos do governo. Uma redução dos impostos faz com que haja um aumento da renda disponível, que vai levar, então, a um aumento do consumo. Mas esse aumento não é total. Ele é menor do que o que foi cortado em impostos, porque parte vai ser gasta com consumo, mas parte desse valor de corte de impostos vai ser poupado pelos consumidores, não vai ser gasto. Então, e além disso, os impostos que dependem positivamente do PIB reduzem o efeito do multiplicador. Tá? Esse corte em impostos, ele, inclusive, vai depender de qual imposto que está sendo cortado, ou, em outras palavras, melhor explicando, que parte da população que vai ser afetada por esse corte de impostos, porque mesma coisa as transferências, se os impostos cortados afetam principalmente pessoas desempregadas, por exemplo, que são consumidores que têm uma maior propensão marginal ao consumo, esse corte de impostos leva a um efeito na demanda agregada maior. Se o corte de impostos afetar principalmente pessoas que
já têm estoque de capital, pessoas que não estão precisando tanto assim, né, desse dinheiro, uma parte maior desse corte de impostos vai ser usada para poupança e não para consumo, né? Então, dependendo de qual imposto que é afetado nessa decisão de corte de impostos, esse efeito no PIB real pode ser maior ou menor. Então, como então as taxas, né, os impostos afetam o multiplicador? Os impostos, eles retêm, né, eles pegam de volta parte do aumento do PIB real. Isso através do processo multiplicador. Então, como a arrecadação de impostos depende, né, positivamente do PIB, quando o governo aumenta ou diminui os impostos, ele tem um efeito na renda disponível, mas ele tem um efeito de estar capturando, né, parte desse PIB real. Então, em cada estágio do processo, né, do multiplicador que a gente viu, então, cada vez que, né, volta para o estágio de aumento de consumo, o aumento do consumo vai ser um pouco menor, porque parte, né, desse aumento de riqueza vai ser retida como imposto e não vai estar, então, disponível, né? Então, quer dizer, você tem um aumento de produção, mas com o aumento da produção, parte vai ser retida para impostos, né? E essa parte que é retida para impostos diminui, então, a renda disponível, sobrando menos para ser consumido, tá? Então, o resultado é que esses impostos, eles reduzem, então, também o multiplicador. Tá? Então, esse mecanismo faz com que as receitas por impostos aumentem, né, quando a economia está em expansão, né, então, quando o PIB é maior, o que é arrecadado com impostos é maior, e diminui quando a economia está em contração. A diminuição, então, das receitas com impostos reduzem esse efeito adverso de uma queda inicial da demanda agregada, né? Então, se a gente tem uma queda da demanda agregada, isso vai fazer com que a receita de impostos seja menor e, então, de alguma forma, vai contrabalançar, vai fazer um efeito contrário do que a queda da demanda agregada fez, né? Então, é o que a gente chama de um estabilizador automático, né? Então, vamos diferenciar agora o que é um estabilizador automático de uma política discricionária, então, né, proposital. Quando o governo, os gastos do governo e as, né, regras de impostos, né, de taxação, fazem com que a política fiscal seja uma política automaticamente expansiva quando a economia está contraindo, e faz com que a política fiscal seja automaticamente contracionista quando a economia está expandindo, sem que seja feita uma política deliberada para isso. Então, sem que uma política seja feita com este propósito. Então, quando a economia está se contraindo, menos imposto é recebido, né, é coletado, e isso faz com que isso faz, então, com que a política monetária seja uma política expansionista, né, sem o propósito de ser. Alguns tipos de transferências, como, por exemplo, o seguro-desemprego, ajudas para, né, para alimentação ou ajuda médica,
também fazem esse papel estabilizador, né? Então, um aumento de transferências, quando a economia está se contraindo, por exemplo, vai haver um aumento do desemprego. Isso vai fazer com que as transferências de seguro-desemprego automaticamente aumentem, né, sem uma ação positiva para isso. Então, isso faz com que, então, exista esse papel estabilizador dessa política de transferências, mesmo que não intencional, tá? Então, por isso que a gente chama de um estabilizador automático, isso acontece sem a intenção. E, então, no final das contas, esse efeito de redução do multiplicador, né, que acontece por transferências e impostos, é algo bom, exatamente porque ele ajuda na estabilização e na suavização do ciclo econômico, né? Então, ele faz com que uma política expansionária de expansão ou de contração aconteça, né, em oposição ao movimento do ciclo de maneira automática, sem que precise existir, né, uma política discricionária para isso. E aí isso faz com que o ciclo seja, de certa forma, suavizado. Então, quando o ciclo está em momentos extremos, né, essas políticas, esses estabilizadores automáticos acontecem diminuindo essa oscilação. E aí, por outro lado, então, uma política discricionária é um resultado direto e deliberado, né, uma ação, uma decisão de um fazer política pelas autoridades, tá? E não um ajuste automático. Então, é quando, por exemplo, o governo decide aumentar seus gastos de maneira pensada para incentivar, né, uma economia que está num momento de contração. Vamos falar agora, então, né, de balanço orçamentário. Em geral, né, as pessoas têm uma ideia de que um superávit orçamentário é algo positivo e um déficit é algo negativo. Mas não é bem assim, né? Então, o que é um resultado, né, orçamentário? É a diferença entre as receitas do governo, né, que são as receitas vindas dos impostos, menos os gastos do governo, né, que são os gastos com bens e serviços e as transferências. Então, essa diferença entre o que o governo recebe e o que o governo gasta é esse balanço orçamentário. E a verdade é que o ideal é que esse balanço esteja equilibrado ao longo do tempo. Tá? Então, uma política fiscal contracionista, ela reduz esses gastos do governo, ou ela, né, diminui transferências ou aumenta impostos, né? Isso faz com que esse balanço orçamentário ele aumente. Só que um aumento nesse balanço orçamentário para um determinado ano faz com que esse superávit aumente, né? Ou um déficit, se no caso essa equação estiver resultando num déficit, seja menor, né? Então, se a gente aumenta o lado da receita do governo ou diminui o lado dos gastos, a gente faz com que esse resultado fique mais positivo ou menos negativo do que ele era. Lembrando que os aumentos no gasto, as mudanças nos gastos do governo têm um efeito maior, né, do que as mudanças em impostos ou transferências, que a gente já falou disso, né? Então, o mesmo gasto sendo usado para aumento de gastos tem um efeito, né, de política maior do que se esse mesmo valor é usado, por exemplo, para transferências. Em geral, essas mudanças no balanço orçamentário, elas são resultados das flutuações econômicas e não a causa
da flutuação econômica, tá? Então, o fato do governo ter superávites e déficits, ou déficits maiores e déficits menores, são resultado da flutuação econômica e não o que causam tal flutuação. Então, relacionando, né, como a gente está fazendo a questão do ciclo econômico com o balanço orçamentário, a gente vê que existe uma relação forte entre o balanço orçamentário e o ciclo econômico. E essa relação reflete esses estabilizadores automáticos que a gente acabou de ver. Em geral, a gente observa déficits quando a economia está em recessão e superávites ou déficits um pouco menores quando a economia está em expansão. Se a gente considerar o déficit como percentual do PIB, e não só o valor do déficit em si, quase sempre a gente observa um aumento desse déficit como percentual do PIB quando tem um aumento na taxa de desemprego. E, por outro lado, né, a gente observa uma queda, né, da taxa de desemprego quando tem uma queda nesse déficit como percentual do PIB. O importante de ver esse déficit como percentual do PIB é que a gente consegue ter uma ideia de pagamento, né? Então, assim, se o déficit está aumentando, mas o PIB também está aumentando até numa taxa maior do que o déficit, isso não é tão grave quanto se o déficit está aumentando mais do que o PIB está aumentando, né? Então, essa relação é muito importante, porque ela diz respeito à capacidade de pagamento, né, de equilíbrio dessas contas. O que a gente chama de um balanço orçamentário ajustado pelo ciclo, né, significa que é uma estimativa de quanto esse balanço orçamentário seria se o PIB real tivesse igual ao PIB potencial. Então, é uma conta em que a gente faz, né, um contrafactual de eliminar um gap de recessão ou um gap inflacionário que possa estar existindo, e aí a gente faz, então, qual seria o PIB se ele tivesse no seu produto potencial, ele não tivesse com esses gaps, né, com esses hiatos, né, inflacionário ou de recessão, e aí, então, a gente, né, faz esse contrafactual para esse balanço orçamentário, caso isso tivesse acontecendo, né, o PIB tivesse fosse um PIB de produto potencial e não um PIB com hiato. E aí a pergunta, né, que eu já falei um pouquinho, o orçamento precisa estar sempre balanceado, sempre em balanço, sempre equilibrado, né? Então, é importante isso. Os políticos, eles tendem a fazer déficits, né? Então, assim, o governo, em geral, ele gasta mais do que ele arrecada. Isso é o que, em geral, acontece. Por isso, é preciso que haja leis que proíbam que o governo ou tenha déficits muito grandes ou tenha déficits grandes repetidamente, né? Então, na verdade, o que se acredita é que ele não precisa estar sempre equilibrado, mas ele precisa estar equilibrado na média. Então, alguns déficits podem acontecer em anos piores, se eles forem compensados por superávites ou déficits menores, né, em anos bons. Então, isso que é importante, que ao longo do tempo haja um equilíbrio. Déficits excessivos, repetidamente, são perigosos, sim? E aí, isso que é preciso
ter cuidado. Porque o que acontece é déficits repetidos vão fazer com que o governo precise buscar maneiras de se financiar. E como que ele vai fazer isso? Incorrendo em dívidas, né? Acumulando dívidas, se endividando. Quando o governo, então, gasta mais do que ele arrecada, né, ele precisa cobrir essa diferença. Né? Então, ele precisa, de alguma maneira, conseguir dinheiro extra para se financiar. E se isso acontece de maneira persistente, né, se são déficits seguidos, a gente consegue observar, então, que o governo vai ter uma dívida substancial, né, ele vai se endividar. O que é, então, a dívida pública? É a dívida do governo que o governo tem com indivíduos ou instituições não governamentais, né, instituições de fora do governo. Esse pegar emprestado do governo, né, e aumento da dívida pode levar a questões mais sérias. Se o governo, então, acumula déficits seguidos, ele vai aumentando a sua dívida e isso causa uma pressão, né, nos orçamentos futuros. Então, assim, causa uma pressão por futuros superávites, né, ou déficits muito pequenos. E enquanto se o orçamento ele é balanceado ao longo do tempo, o governo fica com uma flexibilidade de um determinado ano que tenha sido pior, poder, né, incorrer num déficit um pouco maior, por ter sido um ano ruim, e isso recupera depois. Se os déficits não são cuidados, né, se não há um cuidado com déficits repetidos, vai cada vez mais existir uma pressão de equilíbrio para o futuro. Isso é muito ruim. Então, se o governo, outras coisas, né, constantes, tudo mais constante, se o governo está endividado, né, ele vai pagar muitos impostos, né, e ele vai ficar num ponto de que ele vai precisar de mais receitas, vai pagar vai pagar muitos juros, vai ter muitos gastos com juros da sua dívida. Isso vai fazer com que ele precise aumentar a sua receita com impostos ou gastar menos, né? Lembrando daquela equação que ou arrecada mais ou gasta menos para poder equilibrar. E isso pode não ser factível. Então, isso pode fazer com que ele cada vez precise pegar mais emprestados. E aí, se o governo começa, então, a precisar pegar emprestado para pagar os juros de dívidas passadas, ele vai cada vez mais entrando numa dívida cada vez maior, né, se afundando mais em dívidas. Isso faz com que quem empresta comece a questionar a habilidade do governo de pagar, né, essa dívida. Isso acaba levando a um default, né, a um calote da dívida e leva, então, a uma crise econômica e financeira mais séria. Então, o problema do superávit é essa bola de neve, né, o problema de déficit, de não ter superávites equilibrando esse balanço, né, eventualmente, essa bola de neve de déficit aumentando dívida e dívida aumentando dívida e, então, gerando uma situação de não pagamento, de impossibilidade de pagamento, né, e de calote, que geram uma crise econômica muito maior. Uma alternativa que o governo tem é imprimir dinheiro, né, pagar a sua dívida com emissão de moeda. Mas isso leva à inflação. E muitas vezes são, inclusive, problemas de balanço orçamentário que causam inflações severas, né? A gente vai falar disso quando estiver falando em política monetária, né? Mas
imprimir dinheiro para pagar a dívida é um péssimo negócio. Então, na prática, né, como o que a gente vê, né, em relação a déficit e dívidas, o governo, né, para conseguir, então, pagar a sua dívida, ele precisa ter uma relação dívida-PIB pequena, né? Então, mesmo, como eu falei, importante, né, da relação, né, de déficit-PIB e dívida-PIB é a questão, né, da capacidade, né, de pagamento. Então, se a dívida for grande, mas não for muito grande em relação ao PIB, isso faz com que o governo tenha uma melhor condição de pagamento, né? Então, essa relação dívida como percentual do PIB é importante porque ela mede a capacidade de pagamento, né? O tamanho da economia, né? O quanto ela consegue produzir de riqueza para, então, pagar a sua dívida. E o PIB, ele também é uma boa medida para a gente perceber o potencial de arrecadação de impostos, né? O quanto de receita o governo vai conseguir, né? Isso está ligado exatamente também a esse PIB. Se a dívida do governo ela cresce mais devagar do que o PIB está crescendo, então possivelmente essa economia não vai ter problemas em pagar essa dívida. Mas se o crescimento da dívida é mais acelerado do que o crescimento do PIB, então sim, a gente vai chegar numa situação insustentável, né, de pagamento, podendo levar talvez a um calote. Além da dívida em si, o governo pode ter dívidas implícitas, né, passivos implícitos que não estão diretamente na dívida, mas são promessas, né, de pagamentos futuros que podem gerar futuras dívidas, né, caso o governo não tenha o dinheiro para pagá-las. Então, são promessas de gastos, como Seguridade Social, gastos, né, com saúde, médico e transferências para famílias de baixa renda. Então, esses gastos são promessas de transferências futuras, de pagamentos futuros, e que não são hoje, na verdade, já uma dívida propriamente dita, mas que tem que entrar na conta, né? Porque são dívidas futuras, são gastos que o governo já sabe que ele vai ter no futuro, e se ele não tiver receita para bancar esses gastos, necessariamente ele vai ter que endividar para honrá-los, né? Então, a soma da dívida pública e dessa dívida do governo, né, futura, com Seguridade Social, né, e fundos, são um melhor indicador da questão, né, da saúde fiscal, da questão fiscal do governo, e conseguem dar uma melhor ideia, né, dessa situação de saúde fiscal do que a dívida pública por si só, né? Porque, então, são compromissos que o governo não vai conseguir deixar de ter no futuro. Por hoje é só. Até a próxima.